Gente, bom dia. Obrigado por todos estarem aqui comparecendo. Antes do nosso evento, eu falava com o professor Roberto e ele me falou uma coisa muito interessante, ficou na minha cabeça, de que o Brasil é um país reativo, né? A gente espera os problemas chegarem a um nível talvez quase intolerável para a gente começar, de fato, a pensar em suas soluções. Isso, no caso de execução fiscal, é muito claro, né? A gente hoje vê um grande interesse geral de vários setores da sociedade, da Procuradoria da Fazenda Nacional. Enfim, isso até se materializa em uma multitude de projetos de lei que estão em curso hoje no Congresso Nacional. Nós mapeamos 40 PLs que estão em curso no Congresso, que tratam da execução fiscal. Bom, a nossa pesquisa ela complementa as pesquisas das duas outras linhas. No caso, nós até vemos como a execução fiscal como um depositório dos problemas que se iniciaram na norma televisiva, que passaram pelo PAF, Breno e Daniel, e tem os seus próprios problemas, né, seus originados também na execução fiscal. E é um tema muito sensível e que exige muita, digamos, cuidado nosso, para que a gente não tenha um debate enviesado. Nós temos hoje o quê? Um sistema de processo que ele fomenta a degradação tributária. Nós temos normas pesadas do ponto de vista de preferência de crédito tributário, mas que não encontram materialização no processo judicial. Isso significa o quê? Que contribuintes, né, sonegadores, contumazes, contam com o processo ineficiente como uma causa, uma forma de se eximir dos seus pagamentos. Então, aquilo que o Eurico falou em relação ao Mato Grosso do Sul, né, de a gente ter um sistema tributário onde todos paguem, para que todos paguem, possam pagar menos, a gente vê isso muito forte da execução fiscal. Então, nós temos que ter o cuidado de ponderar duas vertentes, né? Digamos, conseguir dar uma maior efetividade à cobrança, mas sem abrir mão dos direitos e garantias que os contribuintes têm. É um equilíbrio delicado em que nós tentamos ter em mente ao construir nossas propostas. Rapidamente, a nossa pesquisa ela seguiu o modelo traçado para as três linhas. Nós fizemos pesquisas, entrevistas com atores relativos ao tema, como juízes federais, procuradores da Fazenda Nacional, advogados de contribuintes e os próprios contribuintes através dos seus jurídicos internos. Nós também levantamos dados estatísticos da PGFN em relação às 6 capitais que nós elegemos para fazer a pesquisa. E a PGFN, a gente quer realmente agradecer de público o apoio sem nenhuma reserva, o apoio muito forte que ela nos deu. Sem a PGFN, a gente não teria captado esses dados e conseguido tabular. Também mapeamos todos os projetos de lei no Congresso Nacional, que são 40, e também fizemos a pesquisa na legislação comparada, né? Pesquisamos 15 países, né, mapeados pelos alunos da graduação que nos auxiliaram na pesquisa, e chegamos às conclusões que vamos agora expor, né? Rodrigo vai falar dos dados iniciais. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui para debater. O momento é oportuno. A gente vai endereçar aqui as propostas, mas, naturalmente, essas propostas precisam ser testadas, né? Quando a gente toma uma decisão dentro da empresa, a gente bota na reunião TI, área financeira, área jurídica e um grupo interdisciplinar para ver se funciona aquelas propostas que estão sendo encaminhadas. De modo que a gente tentou fazer esse ambiente na sala de aula. A gente tentou também fazer esse ambiente no Jota. Um dos nossos artigos era justamente a lei de execução precisa ser debatida. E encaminhamos formulários digitais de entrevistas para que a gente pudesse entabular se esses encaminhamentos que a gente estava sugerindo fazia sentido. E, naturalmente, a gente está neste fórum apresentando e querendo que nossas propostas sejam testadas. Então, não são produtos finais, muito pelo contrário, são produtos em desenvolvimento e que a gente gostaria muito da colaboração de vocês. Acho que a PGFN apresentou a matéria-prima dos problemas. Então, a gente notou que, realmente, a ineficiência do processo executivo fiscal ele é um grande incentivador do inadimplemento. Então, a tomada de decisão é pautada por essa ineficiência do processo de execução fiscal, então, e gera também um problema concorrencial, na medida em que, se um processo de execução fiscal não funciona, alguns players podem optar por inadimplir. Então, a gente precisa de um processo executivo que funcione, que tenha enforcement. E hoje a gente não tem, e a gente pretende
encaminhar nesse sentido a proposta, sem prejuízo, lógico, das garantias do sistema constitucional que precisa ser observado. Então, o drive da nossa pesquisa foi esse. A gente não trouxe os gráficos, mas eles estão todos publicados também no Jota. Vocês podem ter acesso às informações. A gente tentou compilar aqui para quem está vendo pela primeira vez o tema pudesse saber o tamanho do problema. Então, em termos de pesquisa empírica, com base nesse arsenal de informações que a gente colheu do PGFN, do IPEA, enfim, de outras fontes também, a gente notou que existe uma grande concentração das execuções fiscais. Então, basicamente, o número de 85% do total da dívida ativa está concentrado em poucos processos, 1% dos processos, mais ou menos. Então, a gente notou essa grande concentração. Notamos também que São Paulo e Rio concentra, basicamente, das capitais eleitas para estudo, também um número parecido, de 85%, do valor da dívida ativa sendo executado. Identificamos também que 6% somente dessa dívida ativa está garantido. Então, ou seja, os outros 94% não têm garantias, ou seja, são aquelas execuções que não funcionam, que não andam. O IPEA tem um estudo sobre o tempo do processo de execução fiscal e demonstra que são quase 10 anos o prazo de uma execução fiscal ter início, meio e fim. E, recentemente, confirmando a grandeza do problema, a CNJ imputou a execução fiscal como grande responsável pela taxa de congestionamento do contingente de processos que existe na Justiça. Então, o CNJ publicou recentemente que a taxa de congestionamento, desculpe, de 94% das execuções fiscais, ou seja, a cada 100 processos tramitados, apenas 6 foram baixados. Então, em resumo, a pesquisa identificou esses problemas, tentamos constatar onde estavam os gargalos, foi também mapeado que existe uma execução que funciona e uma execução que não funciona. E aí, essa é a razão, inclusive, de uma das propostas nossas. Uma execução é aquela em que realmente existe o contencioso com plenitude, houve a autuação, houve a defesa, e a interpretação jurídica ali que está em jogo da norma tributária. E existe também um grande estoque de execuções, que são aquelas em que o próprio contribuinte ele declarou, confessou que aquele crédito é devido e não pagou. Então, a gente entende que deve ser tratada diferentemente essa execução em que há o crédito tributário constituído pelo contribuinte e aquela execução cuja a origem decorre de uma interpretação tributária, ela precisa ser tratada diferentemente também. Então, essas foram as constatações nossas para encaminhar as propostas que vocês vão ver daqui a pouco com Aristóteles. Os princípios, é bom que se diga, a gente norteou os princípios com base na macrovisão. Então, não necessariamente... aí você vai perguntar, como você vai falar de transparência na lei de execução fiscal? A transparência ela é necessária dentro de um contexto que a gente está propondo também, de um banco de dados patrimonial, que é uma das propostas que vocês vão ver, que já existe na proposta original da PGFN, mas que ela visa, de alguma forma, regular o acesso às informações dos contribuintes, dá o tom de legalidade ao acesso das informações. Então, a transparência ela é um dos princípios norteadores de nossa pesquisa, ela visa justamente dar esse tom de legalidade à proposta. Eficiência, eu acho que é um dos principais norteadores da nossa pesquisa, ou seja, você arrecadar mais com menos custo. Simplicidade, a gente pretende, na sugestão de minuta também, um texto com clareza,
poucos enunciados, então seria um texto simples, visando evitar interpretações das mais diversas que geram o contencioso. Previsibilidade, ele tem o tom no sentido de que o contribuinte brasileiro precisa saber que vai acabar a execução fiscal, que vai ter início, meio e fim. Então, hoje, a execução não tem início, meio e fim. A gente precisa que ele atinja o final. E menor sacrifício, lógico, que é um dos princípios norteadores do processo civil na execução e precisa não ser um fim em si mesmo a execução, mas ela precisa também assegurar a sobrevivência do executado. Então, em certa medida, a gente precisa também assegurar a defesa, assegurar um sistema de garantias viável. Então, nesse sentido, a gente vai encaminhar as propostas sujeitas ao debate desse fórum. Bom, vamos então às nossas propostas. Vamos começar pela que tem, acho que, o maior efeito em relação ao problema maior da execução fiscal, que é o seu grande número, né, e a sua impossibilidade de cobrança efetiva. Nós trazemos, em primeiro plano, a instituição do critério de viabilidade econômica como um filtro legal para que a Procuradoria apenas execute aquelas em que, previamente, ela identificou chances reais de um efetivo sucesso, né? Isso já está, hoje em dia, previsto por um ato da PGFN, um ato infralegal da PGFN, uma portaria recentemente editada, mas ela não dispensa as execuções fiscais já em curso, né? Ela apenas prevê o arquivamento. Ela também tem, enfim, não é algo aplicável em todos os níveis da federação, porque é o ato apenas da PGFN. Então, com isso aqui, o procurador não iria, tão somente, uma vez escrito débito em dívida ativa, mover a execução fiscal em detrimento de se identificar ou não as chances de sucesso razoáveis que aquela demanda poderia ter. É algo que a gente encontrou muito, sobretudo na legislação americana, né, que tem um viés muito pragmático, né, típico da cultura daquele país, e isso guia, enfim, lá o procurador, até mesmo para negociar o crédito tributário, ele tem uma maior liberdade negocial, de poder propor negócios jurídicos e também de dispensar o pagamento de tributos em casos de contribuintes que provavelmente não consigam ter condições econômicas de pagar aquela obrigação. E também de não propor execuções fiscais, né, caso não haja chances reais de cobrança. O efeito disso aqui será uma diminuição dos estoques, né, da dívida ativa atual. Pensamos isso aqui também para o estoque atual de dívida ativa, né? Ou seja, uma vez que nós traçamos esse marco legal, também poderia operar efeitos para o estoque já em curso. Ou seja, a Procuradoria poderia ser dispensada, né, e aí nos 3 níveis federais, de manter aquele estoque elevado de execuções fiscais, pedindo seu arquivamento, né, sem baixa na distribuição, iniciando-se o prazo de prescrição. Isso aqui, para a gente, é a nossa pedra de toque do projeto. E coincide muito, né, com outros projetos que nós vimos, sobretudo com o da Procuradoria. Eu queria fazer um complemento nesse ponto do Aristóteles, que um dos problemas que acontece hoje é o seguinte: o procurador, dentro da sua responsabilidade funcional, ele precisa ajuizar a execução para interromper a prescrição. Então, o que hoje acontece é você está empurrando o problema para o judiciário, porque aquele estoque que não tem viabilidade econômica vai todo para a justiça, né? E o problema está sendo empurrado. Então, a proposta que a PGFN propôs e a gente está reproduzindo, materializando no projeto, na minuta nossa, é justamente que essa fase de avaliação da viabilidade, esse filtro, seja a priori. Então, você não empurra o problema e a PGFN vai poder ter elementos para mapear os bens, para ter esse banco de informações para apresentar ou não aquela execução fiscal. Ou seja, você não empurra o problema para o judiciário e assoberba ele mais ainda. Então, essa é a proposta. E aí casa, desculpa, Aristóteles, com a proposta que foi pouco aceita no nosso debate, que é a interrupção do prazo prescricional antes da ordem de citação. Então, a gente acha que faz total sentido que a interrupção seja nessa fase, porque você está interrompendo e preservando também a responsabilidade que o procurador tem,
já que ele vai não poder executar, ele precisa ter um instrumento legal também de proteção e que esse crédito não seja extinto. Então, você está prevenindo a responsabilidade do procurador da Fazenda e da União. Exato. Bom, essa proposta, então, de viabilidade econômica, ela se complementa com a instituição de um valor mínimo para que a execução fiscal possa ser proposta. Né? Hoje, também, em nível federal, também já há atos que dispensam a Procuradoria de propor processos de até R$20 mil. Acho que o valor exatamente é esse, se não me engano. Mas isso também não é um critério legal. Né? E, tampouco, isso pode motivar que o juízo de ofício extinga essa execução fiscal, caso ela não corresponda a esse critério mínimo legal. Então, a ideia seria colocar esse critério mínimo, que seria definido por cada órgão da federação, iria definir, de acordo com o seu entendimento próprio, qual seria esse valor mínimo. Isso seria um marco legal que também possibilitaria um juízo de ofício extinguir eventuais execuções propostas ou que venham a ser propostas que desrespeitem isso. Agora... Bom, então isso aqui teria também como efeito uma diminuição também dos elevados estoques. Isso é algo interessante, porque quando nós detalhamos a dívida ativa, a gente tende sempre a pensar muito em dívida ativa como sendo da PGFN, né, o que vem logo na nossa cabeça, e foi o principal objeto do nosso estudo. Mas a dívida ativa ela não é da PGFN, ela tampouco é tributária. Né? A gente vai ver o dado do IPEA de 2011, mostrava que do estoque total de dívida, 36% se refere à dívida de conselhos, que fiscalizam as profissões liberais. E esses estoques, que são muito elevados, tratam de valores ínfimos, né, que não são tributários, são tributários por natureza, mas não são executados pela Procuradoria e são valores ínfimos. Em que pesquisas nossas, junto aos membros do Judiciário, falam que não há nenhuma preocupação desses conselhos em, de fato, promoverem, né, assim, o andamento processual. Então, isso aqui a gente iria criar um valor mínimo para a propositura e iria desafogar o judiciário em relação às execuções fiscais que também não correspondam à viabilidade econômica. Né? O IPEA calculou o custo da execução fiscal em 2011. E, trazendo para valores atuais, uma execução fiscal custa R$8 mil. Né? Uma execução fiscal movida custa R$8 mil. Daí que a Procuradoria criou esse parâmetro de somente ajuizar a partir de 20 mil, que é o cálculo que foi feito, que a partir de então seria viável economicamente. Agora, para que a gente possa falar em que a Procuradoria deixe de executar dívidas com base na viabilidade econômica do contribuinte, a gente tem que dar à Procuradoria poderes mais amplos, ou, aliás, mais racionais, talvez, para que ela possa fazer a diligência patrimonial. A ideia que nós tivemos, replicando também um pouco do modelo que a Procuradoria chegou a trazer para a gente, foi criar um Banco Nacional do Patrimônio dos Contribuintes. O que seria isso? A gente não está criando novas obrigações acessórias. A gente sabe que também é um problema grave no nosso sistema tributário, é um amontoado, né, como aqui se falou, a Ana falou, que enquanto lá no exterior se presta uma informação por ano, aqui é mensal. Né? A gente não quer inovar em relação à questão de obrigações, mas apenas centralizar aquelas que já são existentes. Né? Por exemplo, a DIMOB, a DIPJ, informações que trazem tanto informações financeiras da atividade do contribuinte e também informações patrimoniais. Dentro também assim, da lógica que o STF decidiu em relação ao sigilo. Trazendo, ou seja, dentro esse marco legal e jurisprudencial que hoje nós temos, seria centralizar o que já existe e sistematizar o acesso à informação das procuradorias. Conversando também com procuradores, a gente vê que o acesso dos procuradores às informações já existentes, embora já possível, ele não é sistematizado. Lógico também que quando você trata com milhões de execuções fiscais, é impossível um procurador dar a atenção devida. Mas se você dispensa a propositura, diminui os estoques e dá a ele, através de mecanismos, né, assim, enfim, de centralização de informações, maiores acessos às informações dos contribuintes, ele vai trabalhar de uma maneira mais racional e vai poder identificar aquilo que, de fato, é possível ser cobrado daquilo que não é. A ideia também seria as demais entes da federação, através de convênios feitos, né, junto no modo que o CTN já prevê, trocarem essas informações entre si. Bom, já falamos também do CTN. Agora vamos falar da maior racionalidade do sistema. Nós pensamos da seguinte maneira: nós podemos diminuir os estoques, né, da forma que nós apresentamos, e também diminuir os estoques através, e dar uma maior racionalidade, através de normas processuais e também de competências
de capacidade postulatória. Então, a nossa primeira proposta, nesse aspecto, foi utilizar os juizados especiais federais para cobrar a dívida de conselhos, né, que são tipicamente dívidas, pela sua definição, tidas com pessoas físicas, em que os valores são menores, cabe melhor numa cobrança feita através do JEC federal, aproveitando-se da oralidade e maior simplicidade do sistema. É algo radical, a gente sabe disso, uma proposta que nós fizemos. O professor Paulo, que é um juiz federal, mas é um juiz federal de uma vara de execução fiscal, gostou, porque ele vai perder parte dos processos dele, mas não sei se o juiz federal, no juizado, ele vai gostar, né? A gente tem que saber isso. Mas é algo assim, que, para a gente, faz lógica, né? O JEC civil privado ele já prevê execuções extrajudiciais. Ele prevê isso e remete o rito ao rito do CPC. A nossa ideia seria alterar, no caso, a Lei 10.522, se não me engano, é essa lei, aplicando-se o rito da LEF, com as alterações necessárias para se adequar, lógico, ao ambiente do JEC, assim, tentando promover a oralidade e a maior simplicidade, né, dos procedimentos. Enfim, a nossa ideia é essa. E isso iria reduzir as varas de execuções fiscais em aproximadamente 36% dos processos. O outro ponto seria utilizar o rito da LEF apenas para créditos tributários. Isso aqui também é uma proposta polêmica e vai de encontro ao que a PGFN está querendo fazer na nossa proposta, que é dar, digamos, as garantias do crédito tributário a qualquer tipo de crédito. A gente pensa diferente. A gente pensa que, primeiro, acha, no nosso entendimento, há talvez um vício de legalidade, de constitucionalidade dessa proposta da Procuradoria, porque há uma lei complementar que deve disciplinar as garantias, e acho que estender as garantias do crédito tributário para qualquer crédito, eu não acho que seja algo constitucional, é uma opinião nossa, né? Acho minha e de Rodrigo. Mas o impacto maior disso aqui seria uma redistribuição dos feitos não tributários para as varas de competência civil, as varas de execução civil. Claro que o impacto disso será melhor mensurado a partir das normas de organização judiciária de cada ente. Mas, pelo que nós já conhecemos, pelo que nós fizemos de estudos preliminares, haveria uma grande redistribuição, né? Ou seja, as varas de execução fiscais fariam apenas só teriam competência para executar os créditos de natureza tributária. As varas cíveis seriam os créditos de mais natureza. Isso, de acordo com o IPEA, iria redistribuir algo em torno de 50% do total de execuções. Qual é a ideia disso? A ideia disso são duas. Primeiro, é você distribuir melhor o número de processos entre mais varas, né? As estatísticas que nós tivemos acesso, eu acho que os senhores também conhecem, mostram que o maior assolvimento está justamente nas varas de execuções fiscais, né? Todos os estados mostram números, pelo menos, semelhantes ou que vão na mesma direção, né? As varas cíveis são mais desafogadas, as varas de execução fiscais elas concentram muitos processos. Também não adianta a gente meramente distribuir processos que não tenham solução. Daí que essa ideia aqui ela tem lógica se a gente criar um novo paradigma, né, então, através de execuções fiscais movidas apenas com a sua chances de êxito demonstradas. E aqui acho que estaria um grande ponto, né, assim, melhorar o rito da lei, prever um rito exclusivamente para um tipo de crédito permite um alinhamento entre as normas processuais e as normas de garantia e privilégio que estão previstas no CTN. Hoje, quando o juiz vai despachar um processo, ele tem que identificar se aquele processo se trata de crédito tributário, e aí vai ter um regramento de preferências e garantias previsto pela lei complementar, pelo CTN, ou se o crédito de natureza civil, que tem outros tipos de regramentos. Então, a gente tem que identificar o rito processual ao tipo de garantia e privilégio dado pelo juiz, faz lógica para a gente, aliada à redistribuição. O próximo ponto seria trazer o controle da legalidade da CDA em sede administrativa, né, através da obrigação de aplicação de interimentos firmados em súmula vinculante, repercussão geral e recursos repetitivos, né, bem quando configurada qualquer causa extintiva do crédito tributário. Basicamente, pagamento, que às vezes acontece, tem a execução fiscal já paga, mas, sobretudo, prescrição e decadência. Isso já existe. A gente sabe que já existe tanto em nível legal, né, a Lei 10.000 alguma coisa, ela já prevê isso, e também já tem em níveis também informativos, né, já atos da PGFN que prevêem. Qual é a vantagem que nós pensamos nisso? Dispensar a chefia da PGFN, ele está normativo interno. Porque hoje a sistemática é o STF, enfim, o tribunal respectivo firma o inquirimento, mas isso exige que o procurador responsável, o chefe da Procuradoria, edite um ato
que irá desvincular os seus procuradores. A gente acha que, uma vez firmado o entendimento judiciário, o juízo de aderência, né, a essa tese deve ser do procurador do processo, e não esperar enfim, que a chefia tome atitude para poder sistematizar essa e fazer uma tabela de assuntos que serão dispensados. Aí a gente ganharia agilidade. Essa proposta, ela casa com uma das propostas do PAF, que é a classificação ou tabelamento da natureza do crédito tributário desde a origem, a codificação. Então, a partir da possibilidade de você codificar o processo desde a constituição dele, lá no auto de infração, você consegue fazer uma aderência à tese que foi definida no STJ, no STF. Então, a ideia é empoderar o procurador da Fazenda para fazer o distinguish, ele ter essa competência, esse poder realmente de fazer essa distinção, e você consegue, com isso, matar um delay aí de uns 2 ou 3 anos entre o pronunciamento do Supremo, do STJ, e esse ato da PGFN, aprovação do Ministro da Fazenda. Então, a ideia é, na medida em que também que a interpretação do auditor fiscal, quando vai lavrar o auto de infração e verificar se aquele evento tributário é ou não incidente, o procurador também ele tem essa capacidade, no nosso modo de ver, de fazer o distinguish se o precedente tem aderência ou não àquele caso que ele está analisando. E a codificação ajudaria a materializar de forma mais fácil essa proposta nossa. Bom, enfim, a outra proposta, para a gente prestar maior racionalidade, seria a propositura de ação anulatória e cautelar no mesmo juízo, né? Acho que é algo que a gente viu em vários projetos e faz toda a lógica, né? Para evitar decisões conflitantes, né? Fazer um alinhamento entre os dois feitos, né? A ação que vai tratar, né, da ação anulatória e cautelar do débito tributário ser ajuizada no mesmo juízo onde se encontra a respectiva execução, né? Em alguns estados assim funciona e outros não. Em Pernambuco, de onde eu sou, não é assim. Então, a gente lá tem uma grande dificuldade em justamente fazer com que um processo repercuta no outro. E gera burocracia, gera ineficiência, gera decisões conflitantes, é algo que não faz o menor sentido isso. Ah, sim, também. Anulatória também é declaratória. Essa é uma proposta que está em quase todas as projetos de leis mais bem elaborados, tem essa proposta de unificação, então acho que não faz sentido realmente não unificar. Então, é uma unanimidade essa proposta. Claro. Muita confusão processual e desnecessária. Sobretudo quando você vê decisões no embargo de execução, que firmam uma coisa julgada, e em que medida isso vai repercutir numa ação que o tribunal moveu. Então, assim, há muitas discussões que levam anos só com base em questões de variamento processuais, que não tem sentido. Aqui são as propostas também de cunho processual que visam dar celeridade ao feito. Celeridade, lógico, sempre vista junto com o respeito às garantias dos contribuintes. Mas pensamos assim, em algumas medidas que tentam emprestar uma maior velocidade e uma maior simplicidade ao feito, né? A primeira delas, que acho que também tem um grau de comunhão grande entre as propostas que nós identificamos, que seria alinhar os atos expropriatórios ao molde do novo CPC. Né? Hoje nós temos até mesmo a lista de preferências dos direitos penhoráveis previstos pelo artigo 11 da LEF, é uma lista muito antiga. Quando você compara com o CPC, a mera atualização já traria mais eficiência, né? Bens que eram, na década de 80, mais valiosos em tese, hoje não são mais. Então, seria essa alteração. E, sobretudo, a questão da alienação privada, que nós vemos com bons olhos. Enfim, na execução pelo molde do novo CPC, é possível essa relação privada. Por sua vez, na execução fiscal, ela não é. E nós sabemos que é muito difícil, né, diante de tantos feitos a serem cuidados e de tanta burocracia na identificação, até mesmo da publicação de editais pela LEF, um bem penhorado, para que seja levado a leilão, demora anos. Se é que ele consegue ser levado a leilão. A gente viu isso aqui, também foi um ponto muito relevante nas pesquisas que nós fizemos, da ineficiência, quando se consegue a penhora, que já é apenas 6%, né, como o Rodrigo falou no início, a efetivação da penhora com a alienação é praticamente assim, uma ficção jurídica, não há. Então, assim, a gente pensa que alinhar o rito daria mais poderes à Procuradoria e daria mais celeridade nesse sentido.
Em relação a essa proposta, eu acho que ela também é central dentre todas elas, porque a gente não está inventando a roda aqui, assim, não é nova LEF. A gente vai propor aperfeiçoamentos do que já existe no processo civil. Então, alinhar esses avanços que o CPC trouxe para essa nova lei de execução fiscal. Então, por exemplo, a gente teve com um dos players que foi entrevistado, e ele tem um grande passivo de créditos não tributários na dívida ativa de uma autarquia. E aí a gente falou, estamos querendo alinhar o CPC, os avanços do CPC à LEF. Ele, não, pelo amor de Deus. Então, foi meio que curioso quando a gente apresenta essa proposta, mas é uma proposta que faz sentido para o nosso modelo de jurisdição executiva. Qual a ideia, basicamente? A ideia é de que o processo expropriatório ele vai sofrer um pouco de aperfeiçoamento no sentido que o leilão some. Então, acho que essa proposta, inclusive, já está na PGFN bem encaminhada. O leilão some e você induz uma possibilidade de, uma vez penhorado o bem, caso a PGFN indique no processo uma pessoa habilitada pelo juiz, enfim, que possa encontrar um interessado na compra daquele bem penhorado, ela possa alienar. Então, esse é o modelo de facilitar esse comércio no judiciário, visando a satisfação do crédito. Então, é o que já existe no CPC e a ideia é trazer para o processo de execução fiscal, criando um ambiente também de negócios que permita ter a satisfação do crédito tributário. Então, a ideia é essa. Acho que menos de 1% dos processos vão a leilão. Então, não funciona. Então, a ideia é trazer essa hipótese ao processo de execução fiscal, porque a outra hipótese seria a adjudicação. Só que a Fazenda, eu creio que não vai funcionar muito a adjudicação. A Fazenda vai querer ter um estoque enorme de bens, o custo que gera esses bens, e depois, para também alienar, é mais um processo burocrático também da alienação do bem, da titularidade do poder público. Então, a nossa proposta é alinhar esse avanço que o CPC trouxe ao ambiente da execução fiscal, de alienação por iniciativa particular. Nesse caso, não vai ser por iniciativa particular, mas vai ser por iniciativa do fisco. Bom dia, Valdirene. Então, aproveitando que já foi trazido para a discussão os princípios do novo CPC, que traz cooperação, transação, a menor judicialização possível, né? A importância aí das audiências e muito, não raro, além dos inúmeros estoques das ações, a inúmera quantidade de vistas que a Fazenda pede, sobretudo quando se traz documentos, se traz informações, de também estimular aí as audiências, os encontros, as transações tributárias, não na transação, no sentido de abrir. Eu não quero mudar o debate aqui, tá? Mas eu já me utilizei disso e deu muito super certo. Porque, de um lado, o fisco, o procurador, ele não faz conta, ele pede informação da Receita. Na prática, é isso. E aí ele não sabe o número, ele pede informação, demora para vir o número. Então, assim, vamos sentar todo mundo aqui na mesa, cada um traz a sua lição de casa, vamos chegar num número, está bom para você, está bom para mim, a gente levanta isso, o valor é esse, a conta é essa, a gente liquida essa execução nesse número. Eu não sei se isso vai ser colocado, mas eu vejo com bons olhos, dentro dessa linha de redução de elegível, porque o processo vai andar mais rápido também, que é em relação ao encontro de contas, e uma coisa que você resolve na primeira instância, porque dificilmente o tribunal também olha esse ponto, que a gente resolve muito melhor até no CARF do que, infelizmente, na execução fiscal. A gente vai falar de transação mais adiante. Talvez esse tema estaria mais abrangido lá. A gente tem a proposta de implementar e regulamentar a transação e junto com o processo fiscal. A gente acha, tem que identificar em que momento seria ela, né? Ou se seria idênticas à norma de transação final, durante o processo fiscal e durante a execução fiscal, ou antes dela. Mas é um tema que a gente vai abordar mais adiante. Tá? Eu vou passar logo para a última
da celeridade, que eu acho que é a mais fácil também de obter a adesão da plateia, e faz toda a lógica, né? Assim, de se permitir que o executado ofereça embargos logo após a citação, sem que ele tenha que ofertar garantias para tanto. Né? Alinhando-se também ao rito do novo CPC, isso assim, agiliza, porque você não tem que esperar a fase de penhora e dilação de diligências patrimoniais para somente então de se discutir se o crédito tributário é ou não é devido. Isso seria feito em conjunto. Então, também assim, a gente vê muita convergência, né, pelo nosso debate, pelas propostas que já estão em curso em relação a essa aqui. Aristóteles, só interrompendo, a gente está com um pouquinho de atraso já no nosso... Pois não. Bastante atraso, se vocês puderem... Claro, vamos dar celeridade, né, Daniel? Celeridade, né? Então, vamos agora aqui à proposta mais, eu diria, mais controversa que nós temos aqui a apresentar a vocês. Como o Rodrigo falou no começo, nós pensamos em distinguir entre 2 tipos de crédito, né, e daí dar um tratamento processual distinto para cada um deles. Seriam os créditos, enfim, que decorreram de auto de infração, ou seja, os créditos da qual o contribuinte não participou da sua constituição, do orçamento de ofício, teriam um tratamento tal qual hoje nós vimos aqui discutindo, enfim, com as garantias, com tudo. Mas pensamos em que os créditos em que o contribuinte declarou, ou seja, aqueles objetos de declaração, né, do próprio executado, ou seja, em que ele, de alguma forma, participou da sua constituição, nem que seja através das informações prestadas ao fisco, né, esses teriam um tratamento diferenciado processual. E quais seriam esses 2 tratamentos? O primeiro seria que os embargos só teriam um efeito suspensivo apenas nos casos em que ele ofertasse depósito judicial, fiança bancária ou seguro-garantia. Né? Enfim, ou na presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de evidência. Nós pensamos que os embargos devam ter efeito suspensivo uma vez prestada a garantia, isso nós divergimos em relação à Procuradoria, mas, no caso de créditos, né, decorrentes de declaração do contribuinte, esses só teriam o efeito suspensivo nessas hipóteses, digamos, da modalidade prêmio de garantia, né, ou seja, dinheiro ou equivalente, ou na hipótese em que haja a tutela de evidência, que é justamente aquilo que é necessário para evitar os erros, né? Porque muitas vezes o contribuinte declara sob erro, mas se é um erro, isso pode ser demonstrável de plano, né? E para isso, sim, o requisito da tutela de evidência no nosso entendimento se aplica aqui. Ele teria a chance de, ofertando embargos, invocar a tutela de evidência e o juiz dar, nesses casos, efeitos suspensivos. A outra consequência, né, disso seria que a ordem de citação feita nesses tipos de débitos já implicaria arresto imediato pelo juízo. Também é diferente do que está proposto, até pela proposta da Procuradoria, mas nós entendemos que isso aqui faz lógica, sim. Partindo do pressuposto em que, nesse caso, o contribuinte ele participou, né, como nós conversamos agora há pouco, da constituição do crédito tributário. Quer comentar, Adriano? Não, acho que é isso. Tá. Bom, outras propostas que nós temos, que é justamente essa, de regulamentar, né, a transação tributária, que nós vamos debater junto com as demais linhas de pesquisa. E a última, que é algo também que a gente entende que é muito importante, e é, hoje em dia, quase que um cavalo de batalha entre os contribuintes e a Procuradoria, né, que é a criação do incidente nos moldes do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, né, que está previsto pelo CPC, mas exatamente não é esse o tipo, mas seria aplicar um rito semelhante àquele. Né, não somente tratar de apenas da desconsideração, com base no artigo 50 do Código Civil, mas também no artigo 135 do CTN. Ou seja, para alterar, né, a responsabilidade tributária e atrair outras pessoas, né, enfim, para o polo passivo da obrigação e, por consequência, para o polo passivo da exerção fiscal, no nosso segmento é essencial que haja o contraditório. Qual a lógica disso? Eu sei que a Procuradoria ela entende que, se trouxer o contraditório, vai burocratizar, é um argumento da Procuradoria, e, segundo, tornar mais ainda possível uma evasão de patrimônio do contribuinte. A gente entende que não. Né? Primeiro que eu acho que o princípio do contraditório é algo a ser buscado sempre, e essas questões são secundárias em relação a ele. Mas, sobretudo, dentro de um marco legal, como nós aqui prevemos, nós já estamos, digamos, dando mais poderes à Procuradoria, né? Pensando já com a execução fiscal, ela tem que ser proposta de forma já somente com a viabilidade demonstrada, não faz mais lógica pensar que esse contribuinte, cujo patrimônio já foi identificado, haverá risco de evasão, porque ele já está sendo monitorado de forma mais efetiva. Então, esses argumentos que já são secundários, na nossa opinião, ele perdem efeito quando nós pensamos a lei dessa maneira. Né? E entendemos que, se a execução fiscal que nós queremos é a execução fiscal mais forte, ela tem que ser contrabalanceada com o contraditório contribuinte.
Isso aqui é um ponto que nós entendemos essencial para que haja o correto equilíbrio dos lados envolvidos. Bom, essas são as nossas propostas que nós submetemos aos debates dos senhores. Elas estão publicadas também no Jota e agradecemos qualquer contribuição que possa ser dada, né, por todos aqueles envolvidos aqui. Obrigado.